Olá, eu sou a professora Márcia Shimada, estou alocada no Departamento de Patologia Básica, setor Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Sou formada em Medicina Veterinária na UEL e sou professora na UFPR desde março de 2010 e coordeno o curso de extensão curso teórico sobre manipulação da experimentação animal desde 2012. Bom, a minha parte será sobre noções básicas sobre a forma mais adequada de manipular os animais na experimentação e no ensino, tratando sempre de adequar os animais dentro do bem-estar animal. E eu vou abordar mais essas espécies animais mais utilizadas na experimentação animal e também no ensino, que são os animais convencionais de laboratório, né? São os roedores, ratos, né? Ratos e camundongos, cobaios, coelhos e uma espécie animal recentemente introduzido na experimentação animal, que são os hamsters. Então, o que será abordado aqui nessa primeira parte? Definição de bem-estar e seus indicadores. Os indicadores vocês vão ver bem mais a seguir. Etologia e experimentação animal. Técnicas humanitárias para manipulação, contenção, como é que faz o transporte adequado, e procedimentos experimentais utilizando de animais para atividades de ensino e pesquisa. Então, os animais estão sendo usados ainda por não terem métodos alternativos. E os animais, então, só devem ser utilizados se não existirem esses métodos alternativos, que comprovem, né, a hipótese do experimento. Então, na hora de iniciar um experimento junto com o orientador, se deve, então, sempre pensar se não existem outras formas alternativas de que responda, né, à hipótese do teu trabalho. Os animais, como todos sabem, já foram usados, né, há muitos anos e recentemente, né, há poucos anos atrás, e logicamente a gente tem que agradecer a eles porque eles foram usados e nessa utilização dessas espécies animais houveram, né, avanços e benefícios muito grandes, né, seja na área de diagnóstico, né, a área de tratamento, modernização de técnicas cirúrgicas. E isso aconteceu não só na medicina humana, mas também na medicina animal. Então, ao pensar em fazer experimentos, deve-se realizar experimentos com os animais sempre pensando em não trazer sofrimento a eles, não trazer dor e nem estresse durante o experimento, e sempre pensando em promover o máximo, né, do bem-estar animal a eles. Aqui tem uma frase bem interessante de Jeremy Bentham, que foi um pesquisador. Ele questionava que a questão não é se eles podem pensar ou eles podem falar, né, mas sim se eles podem sofrer, né? Então, antigamente, né, os pesquisadores não pensavam se eles, se eu fizer esse experimento, será que ele vai sofrer? Né? Eles pensavam mais no experimento em si. Mas hoje em dia, de alguns anos para cá, né, começou a se questionar, né, sobre essa questão, né, do sofrimento dos animais. Então, o que o curso traz é esse questionamento, essa reflexão,
como é que a gente pode realizar, né, os experimentos sem trazer dor, né, sem que os animais sofram. E por isso que existem, né, as comissões de ética no uso de animais para avaliar cada tipo de experimento, né? E no Brasil, não sei se todos sabem, existe a Lei 11.794 de 2008, em que foi sancionada para fiscalizar as experimentações no Brasil. Então, desde essa época, na verdade, a fiscalização, esse controle, esse cuidado já acontecia antes, mas não existia nenhuma legislação. Então, desde 2008, começou a se organizar, né, as comissões de ética no uso de animais, e isso foi aprimorando, foram criados, né, conselhos, né, o CONSEA, né, no Brasil. Aí existem outros órgãos também que sempre está questionando sobre essa questão do bem-estar animal, tanto na experimentação como no ensino. Então, eles vieram para realmente fiscalizar, e não só fiscalizar, mas fazer com que as pessoas que manipulam os animais questionem sempre, né, sobre a situação do bem-estar, se o animal não está sofrendo, né, pensar, né, se é necessário o uso desses animais no experimento. Então, e desde que foi implantado, né, sancionada a legislação, a gente conhece a Lei 11.794 como a Lei Arouca, né, porque foi o Sérgio Arouca que idealizou, né, a criação, né, dessa lei. Então, desde então, o que tem mostrado é que houve realmente um grande avanço no uso, né, dos animais, inclusive diminuindo muito, né, o uso de animais de forma desnecessária. Bom, então a gente falou sobre o bem-estar animal, né, o uso dos animais, a gente tem que estar sempre pensando no bem-estar animal, mas o que seria exatamente o bem-estar animal? Vocês já pensaram nisso? Então aqui nós temos algumas definições bem conhecidas na literatura. Aqui definição segundo Hughes. O bem-estar animal, então, é o estado do organismo em que há harmonia física e mental do animal. Então, ele tem que estar bem, tanto fisicamente como mentalmente ou psicologicamente. E para que ele esteja assim, ele tem que se sentir bem no ambiente onde ele está. Então, a gente tem que fazer com que o ambiente seja o mais próximo, né, do seu habitat natural. A definição de Bloom diz que bem-estar é o estado de um organismo durante suas tentativas de se ajustar ao seu ambiente. Então, ele tem que estar bem no seu ambiente, é o estado de um organismo durante suas tentativas de se ajustar ao ambiente. Então, durante as experimentações, a gente tem que buscar o maior conforto possível, fornecer objetos, fornecer ambientes que mimetizem o seu ambiente natural. O animal no estado de bem-estar está em homeostase, ou seja, o que quer dizer? Encontra-se equilíbrio tanto externo como interno, né? Então, o animal vai se adaptando ao local, né, onde ele está. Logicamente, os animais como ratos, camundongos, que estão no ambiente, né, de biotério, eles estão mais, né, adaptados àquele ambiente. Mas existem casos em que os animais, eles sentem a necessidade do seu comportamento natural, né? Depois, lá para frente, a gente vai discutir melhor, né, como é que funciona esse tipo de
adaptação, na verdade o termo correto é enriquecimento ambiental para cada uma das espécies animais. Bom, o que eu vou falar aqui é uma sequência, né? Desde o começo do experimento até o final, para vocês entenderem, principalmente para quem nunca trabalhou com animais, como é que seria, né? Como é que eu posso me ajustar aos experimentos? Esse aqui é de um modo geral. Logicamente que, dependendo do experimento, tem as suas particularidades. Então, primeiramente, né, antes de começar um experimento, o orientador, né, propõe ali um projeto e em conjunto a gente sempre tem que pensar se existem formas alternativas para o experimento. Será que a gente, lendo algumas literaturas, artigos, a gente não consegue alguma resposta diante ali da hipótese, né, criada ali pelo seu orientador? Então, uma forma, né, de se começar ali a pensar nessa questão do bem-estar, né? E além disso, pensar sempre em alguns princípios, né? Como o princípio dos 3 R's. Então, o princípio dos 3 R's será abordado, né, no curso também por outros ministrantes. O que é o princípio dos 3 R's? É a redução, né, do número de animais, é o refinamento e a substituição. Né? Será que eu posso substituir essas espécies animais por métodos alternativos? Né? Pode ser um método estatístico, pode ser qualquer cultivo celular. Será que eu posso reduzir o número de animais no experimento, o que tem acontecido muito, né, nas nossas avaliações dos projetos pela comissão? E o refinamento. O que é o refinamento? O refinamento na verdade, treinar, capacitar os manipuladores de animais, né, para que eles tenham um conhecimento geral sobre o uso dos animais, sobre legislação, que na verdade é o que resume esse curso, né? A capacitação, o refinamento. Será que algumas técnicas, não só em curso de capacitação, mas será que algumas técnicas podem ser refinadas? Né? Será que eu posso, em vez de usar a pele daqui do animal, será que eu posso usar o sangue, que é menos, né, agressivo do que você cortar, né, a pele do animal? Então, refinamento não se trata somente do curso, mas também, né, de refinar algumas técnicas, né, substituir, como eu falei aqui, a pele do animal pelo sangue, que é menos agressivo, né, coletar o sangue, do que você deixar um pedaço ali sem pele do animal. É um exemplo hipotético aqui. Então, o princípio dos 3 R's é muito falado, né? Hoje em dia, quem trabalha com experimentação animal tem que conhecer bem. Então, 3 R's, aquele que eu falei: replacement, refinement e reducement, né? Então, quem trabalha, quem vai trabalhar, tenha, né, bastante conhecimento sobre o princípio dos 3 R's. E outro detalhe muito importante aqui é analisar se o modelo animal ou mesmo a linhagem dentro da mesma espécie animal com a qual irá trabalhar é adequado para responder à hipótese do trabalho. Né? Então, durante o meu curso, desde 2012, houveram vários casos, inclusive os alunos vierem relatar de que estavam usando a linhagem, inclusive, errada, né, do animal. Então, isso mostrou que o aluno refletiu, né, sobre a linhagem que ele está usando, se ele é adequado para aquele experimento. Então, para cada experimento tem a espécie animal adequada. Né? Não adianta você usar um modelo diferente, que não é adequado, que no final do experimento você vai ter uma surpresa, né? Você vai ver que
tudo foi por água abaixo, porque aquele modelo animal não respondeu o experimento, né, a hipótese do experimento. Então pensem bem nisso também, né, que dentro da espécie animal existem linhagens diferentes, que podem responder de forma diferente também. E hoje em dia se usa bastante os animais modificados geneticamente, né? Então essa questão também tem que ser bem analisado. Então, para começar um experimento, faça um bom planejamento, né? Pensando naquelas questões. O que seria um bom planejamento, né? Verificar se, como eu mostrei anteriormente, a espécie animal está adequada, se o número de animais está adequado, não extrapolar o número de animais, né, conforme aqui o princípio dos 3 R's. E, logicamente, né, não pode reduzir o número de animais sem você pensar que no experimento podem haver perdas. Então, tudo isso aí tem que ser pensado. Não adianta você reduzir o número de animais, houve perdas no experimento e no final você verá que o número, o N que você estipulou, não vai responder, né, ao teu experimento. Isso também é jogar os animais à toa, né, eliminar, porque não vai responder. Então tem que ser bem pensado, né? Se o N, não adianta, como eu falei, não adianta reduzir o máximo, porque eu quero, em vez de 10, usar 3. Né? Se o adequado é usar 6, entenderam? Então tem que ser bem pensado nesse caso. Tá? Então, o bom planejamento é baseado nas informações experimentais anteriores no laboratório. Nós temos aqui vários programas estatísticos, né, que podem analisar quantos números de animais podem ser usados de forma adequada. Né? Então tem que ser bem pensado, né? O planejamento tem que ser bem pensado antes de começar qualquer experimento. E nós temos aqui alguns sites, né, como NCR3, que se trata do princípio dos 3 R's. Aqui tem vários tutoriais para vocês trabalharem, vários experimentos piloto que vocês podem montar. Então é uma ferramenta assim bem imensa ali, né? Tem várias. Você vai clicando ali dentro do site, ele mostra ali, explica sobre 3 R's, como aplicar, a aplicação, né? Então, para que os experimentos sejam feitos de forma adequada. E mesma coisa aqui dessas ferramentas, do Prepare e do Arrive. Né? Eu coloquei os links dessas ferramentas. E aqui também, essas ferramentas ajudam, né, o orientador, o experimentador, a elaborar, né, um projeto de acordo, né, de forma adequada, sempre pensando naquelas questões do bem-estar animal. Né? Então é bem interessante, são ferramentas bem grandes, né? Ferramentas, digo assim, tem várias informações ali dentro, dá para fazer pilotos, né? Trabalhar, né? Com o que você vai trabalhar, com que experimento, aí você vai colocando as informações e ele vai te dando um norte, né? Um norteamento sobre os experimentos. Então, vale a pena explorar para quem ainda vai começar a trabalhar com um experimento com animais. E essas ferramentas são fáceis de encontrar, é só colocar também, né, quem quiser saber melhor sobre essas ferramentas, inclusive tem ali no CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal. Então, lá no CONSEA, é do Brasil, né, esse é brasileiro, o Conselho Brasileiro, você coloca lá, você encontra aqui as explicações sobre essas ferramentas, tá? E também tem, isso aqui são todos sites e ferramentas e informações sobre as atividades de experimentação que vocês podem encontrar, né, na literatura, né, ou na internet.
E aqui no Brasil, esse aqui foi elaborado pelo Conceia também. Então aqui temos, né, quem quiser, tudo isso aqui é interessante vocês darem uma lida, né? Diretriz brasileira para o cuidado e utilização de animais em atividades de ensino ou de pesquisa científica. Então esse aqui é um manual bem completo, né, que direciona, para quem não conhece nada, né, sobre manipulação animal, ele vai te direcionar, né, os primeiros direcionamentos, né, sobre o uso dos animais, tanto no ensino como na pesquisa. Então, eu coloquei aqui nesse quadro essas ferramentas, né, informações importantes aqui para quem vai trabalhar com experimentação animal. E outro detalhe importante eu estava falando dessas espécies animais mais utilizadas, né, na experimentação animal. Quem for escolher, por exemplo, um rato, você tem que conhecer bem sobre o rato. Como é que é o rato? Não importa se é parte fisiológica, você vai trabalhar só com um pedacinho ali, sei lá, com o bigode do rato, né? Mas você tem que conhecer, logicamente, ele como um todo. Ele como um todo o quê? Quais são as características reprodutivas, fisiológicas, qual que é o comportamento do animal, isso é muito importante, porque você conhecendo o comportamento normal do animal, você vai olhar e saber se ele não está bem, né, se ele está sofrendo, se ele está mal, porque durante o experimento, mesmo não manipulando, né, mesmo você não fazendo cirurgia no animal, por exemplo, ele pode adoecer, né? Então você vai olhar ali na gaiola do animal e vai ver, nossa, ele não está bem, né? O teu experimento só mexeu com o bigode, mas por que ele está mal ali, né? Então a importância de se conhecer um pouquinho sobre sobre o animal te dá ali ferramentas para que você perceba se o animal está bem ou não, se está havendo queda de pelo, né? Então é importante que você conheça bem cada uma das espécies que você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar com cão, né, você tem que conhecer bem as características do cão, e dentro da espécie canina tem várias raças, e cada raça tem as suas, né, vamos dizer, as suas características específicas, né? E a mesma coisa para outras espécies animais, o cavalo, o bovino. Cada espécie animal, cada raça, né, tem as suas características específicas. E mesmo nas linhagens aqui dos animais de laboratório, né, convencionais. Cada linhagem pode ser que tenha suas características específicas, daí que vocês têm que buscar essas informações. E, né, quando vocês começarem os experimentos, logicamente, né, você tem que monitorar bem os animais, né, para evitar, então, essa questão de sofrimento, dor, né, se o animal está tendo medo, é um outro ponto importante. Se ele está junto com vários animais ali, né, num grupo de 4, 5, 6, será que aquele animalzinho ali, às vezes ele está sendo submisso, né, ele fica só no cantinho ali, né, e isso faz com que o animal tenha estresse, né, e no final do experimento pode ser que ele não responda bem. Então tem várias variações que vocês têm que prestar atenção, por isso que tem que monitorar bem os animais. Não abandone durante o experimento, lógico, né? Então, quem é responsável, os alunos responsáveis, ou pesquisador responsável, tem que ficar ali, animal tem que ser visto todo dia e quase toda hora, né? Porque cada minuto pode ser que tenha alguma situação diferente no ambiente. E não só o animal, mas o ambiente também tem que ser monitorado, né, para que traga conforto a esses animais. E cada animal tem o seu ambiente específico, né? Os animais de laboratório, né, eles ficam dentro da caixinha lá, mas a gente tem que buscar deixá-los o mais confortável possível, principalmente em relação ao cheiro do local, a limpeza lá da caixa, a temperatura. Então, todos esses pequenos detalhes são importantes para eles. E outro detalhe que vou falar lá para frente ainda, né, em relação ao manipulador também.
Esse é um outro ponto importante que pode refletir ali no resultado do experimento. Eu vou detalhar mais lá para frente. Então, você é o responsável, né? Então, você tem que conhecer o ambiente, você tem que conhecer o animal, né? Para que você mantenha o bem-estar deles até o final do experimento. E tomem cuidado que existem várias advertências que vão ser aplicadas para esses experimentadores que não seguirem, né, as normas. Então, temos na nossa comissão fiscalizações que vão acontecendo de período em período, né, para que vejam se as pessoas, os experimentadores, estão cuidando bem, né, dos seus animaizinhos. Então, aqui algumas características, se vocês terem uma ideia, como eu falei anteriormente, você tem que conhecer a espécie animal que você está trabalhando. Essas espécies animais convencionais de laboratório foram escolhidos, não à toa, né? Não é à toa que eles são animais bem sociáveis, são animais de adaptação rápida, e algumas características aqui que eu vou falar para cada grupo de animais, como os roedores, né? Então, os roedores, nós temos aqui o rato, aqui, né? Que é o ratos novérgicos, e o camundongo, os músculos, né? E a origem de cada uma delas aqui. E essas espécies são espécies animais facilmente manipuláveis, fácil manutenção, ou seja, você pode criar em locais pequenos, diferente de você usar animais como primatas, né, que você requer um ambiente maior, o custo é maior, manutenção não é muito cara, porque é um ambiente pequeno, né, e logicamente hoje em dia, né, a gente não usa, né, mais caixas, mas cada vez mais modernos. A gente tem usado as caixas isoladoras, aí logicamente depende de cada pesquisador, mas as caixas isoladoras, eles garantem, né, um isolamento, né, aos micro-organismos externos, né, às vezes ao barulho também. Então tem sido cada vez maior o uso desses isoladores, né. São animais sociáveis. O período de gestação é curto desses animais, em torno de 20 dias mais ou menos. Tempo de vida é curto, né? Então 3 anos mais ou menos. Então você consegue fazer, por exemplo, estudos na área de geriatria, por exemplo, né? E algumas doenças, né, que acontecem, né, em indivíduos mais velhos, né? Hábitos são noturnos nos camundongos e diurnos nos ratos, né? Então, os ratos são mais diurnos e os camundongos são mais noturnos. Então, é importante quando você faz os experimentos, lembrarem desse detalhe, né? Qual período que ele está mais ativo? E qual período que eu posso fazer limpeza, por exemplo, né? É melhor você fazer a limpeza em horários que eles estão acordados, né? Então, isso é o rato já é assim, imagine você limpar de noite, né? Você não vai fazer isso. Talvez no entardecer ali, quando eles começam a diminuir o ritmo, né, circadiano. Os floríferos são floríferos, né? Ou seja, a ninhada, né, é numerosa, em torno de 10, média. Conhecimento sobre a biologia genética, né, ele é bem grande, 70% a 90%, acho que hoje em dia é maior ainda, né, o conhecimento do animal. Tá? Então, a gente conhece bem essas espécies animais, então por isso que é fácil, permite usá-los em vários experimentos. São animais em convívio em grupo, então por isso que a gente consegue fazer um grupo de experimentos, né? E um detalhe importante que tem que tomar cuidado com hierarquia social. Então tem animais dentro da caixa que pode ser dominante. Os dominantes acabam
judiando dos mais submissos. Então, esse é um ponto importante, né, quando você vai organizar o experimento em grupos. Observar depois que você separa esses grupos, se não está havendo alguma briga ali dentro. Então, aí tem que separar esses animais dominantes. Separação, então, quando ocorre esse agrupamento em grupos, né, dos animais, ocorre uma reorganização social. Então, os animais se reorganizam novamente para ver, né, quem que é dominante, quem que vai ser, né, os submissos ali. Mas não pode haver briga dentro dos grupos. Isso é uma observação que vocês têm que ficar atentos, porque qualquer briga que ocorra ali durante o experimento pode refletir, né, no resultado. Animais com hábitos coprófagos, baixa tolerância ao calor, então eles preferem temperaturas em torno de 22, 21 graus, gostam de se esconder e fazer tocas. Então, isso aqui é uma característica natural deles. Já pensando nisso aqui, você já pode pensar de que forma que você pode fazer o enriquecimento ambiental dessas espécies animais. E lembrar que existem, se você for trabalhar com algumas espécies outbred, que são heterogênicos, aquela questão do número de animais, tem que usar o maior número em experimentos, porque eles são heterogênicos. Não pode ter respostas variadas durante o experimento, né? Bom, lógico, depende do experimento. E aquelas espécies isogênicas, né, como o balbicê, tem menos variabilidade. Logicamente, isso depende do ambiente também onde você está. Então, vocês viram que tem que lembrar de tudo isso aí para você ter um sucesso aí na experimentação. Aí tem os coelhos e lagomorfos, né, Octolagos cuniculus, né, ele tem essa origem aqui, Península Ibérica, norte da África, e os coelhos já são mais, eles são grandes, então, em relação ao espaço, ele ocupa mais espaço que os camundongos e roedores. São facilmente manipuláveis também, são sociáveis e dóceis, só que eles são territorialistas, né, e coelhos machos não podem ficar juntos, porque há uma briga imensa ali, né? Então, eles podem se matar, né, se você colocar dois machos juntos. Então, eles são territorialistas e ocorre esse estresse sexual em relação aos machos. Foram usados em experimentos de irritabilidade, hoje em dia já não se usa mais. Provas de pirogênio, né, se algum medicamento pode causar febre, pode causar alguma reação. Por que eles eram usados? Porque são animais sensíveis, tá? E qualquer irritação que cause no animal, ele fica todo avermelhado, né? E você enxerga essa irritação porque são animais albinos. E hoje em dia, né, não se usa mais, né, coelhos, existem vários métodos alternativos, como cultivo celular, né, pele artificial, que estão sendo usados de forma alternativa, né? Então, quem quiser dar uma lida ali, tem uma normativa ali de métodos alternativos que ele explica sobre todos os métodos que foram métodos, né, os animais, a utilização de animais que foram substituídos por métodos alternativos. Isso vai ser comentado também numa das aulas, né, aqui do curso. Vias acessíveis de inoculação, então, né, tem vasos mais calibrosos, é fácil de pegar, produzem altos títulos de anticorpos, podem ser obtidos grandes volumes de sangue, são sensíveis à penicilina e ampicilina, então são detalhes importantes. Lembra que eu falei que tem que conhecer bem a espécie animal? Vai que você aplica ali algum desses medicamentos e o animal morre ali, né? Então você perdeu o animal, tá? Baixa tolerância ao calor também, então a temperatura adequada para eles é mais ou menos 19 graus. Tem hábitos coprófagos também, ou seja, eles comem as próprias fezes para suprir as deficiências que ainda existem, né? Então, a alimentação também correta para qualquer espécie animal é importante, isso é óbvio, né? Morte súbita
Então, os animais, se entrarem um processo de estresse muito intenso, são liberadas altas quantidades de catecolaminas que podem causar morte súbita no coelho, o que eu já presenciei isso nos experimentos com coelhos. O coelho simplesmente virava e não acordava mais, né? Então, acontece isso. Então, cuidado com coelhos. Tem coelhos que são dóceis e tem aquela variabilidade, né? Tem coelhos que são bem sociáveis. E em ovinos e aves também ocorre, né, a paralisia, né? Só lembrando que se o animal ficou paralisado ali, parece que está morto, pode ser que não esteja morto, né? Então, são alguns comportamentos particulares, né, que vocês têm que saber para cada espécie animal. E o porquinho da Índia, né, todo mundo deve conhecer, é um porquinho da Índia. Nós temos aqui a Cavia porcellus, é o nome científico. Então, é a espécie animal de origem latina. E nós temos aqui essa coloração e temos nos experimentos que são bastante usados essa linhagem Durkin-Hartley, né, que é uma cobaia albina, certo? Que foram feitos vários cruzamentos. Então, esses animais albinos foram feitos vários cruzamentos para a gente obter aqui a espécie que está sendo utilizada ali aqui nos experimentos, né? Então, essa aqui é a Durkin-Hartley, que é uma cobaia outbred albina, então, através dos cruzamentos que foi originada essa linhagem. Então, um porquinho da Índia também são facilmente manipuláveis, sociáveis e dóceis, né? Só que eles gritam bastante. Quem já manipulou essas espécies animais já viu que eles são sociáveis, tranquilos, mas quando fica com medo, eles gritam bastante. São utilizados aqui para obtenção de material para o sistema complemento, são utilizados em experimentos do sistema reprodutivo, eletrocardiograma, que são semelhantes ao do humano, e também eles apresentam sensibilidade à tetraciclina, cloramfenicol e penicilina, que são tóxicas, né, para essas espécies animais. E outro detalhe importante é a suplementação com vitamina C. Então, eles têm deficiência na produção e a deficiência pode causar anemia e hemorragia generalizada. Então, em toda ração tem que ser suplementado a vitamina C nessas espécies animais. E o hamster, que é, como eu falei, a última espécie, né, introduzida nos experimentos. Hamster quer dizer estocar comida. Para quem não conhece o hamster, ele tem duas bolsas laterais aqui, onde eles ficam estocando comida, né? Fica aqui, ó, né? Ele vai comendo, vira uma bola aqui do lado. Para quem nunca viu um hamster comendo, ele vai estocando. Ele estoca e ele vai na toca, vamos dizer, ele coloca no estoque deles ali na toquinha, né? Então, essa é a denominação do hamster. Então, esse aqui é o nome científico do hamster, é o Mesocricetus auratus, tá? E o mais utilizado é essa linhagem CIR, né, que é o hamster dourado sírio, que vem, né, o sírio, né, a origem na Síria. Então, eles são utilizados em várias finalidades na pesquisa biomédica. Tolerância imunológica, transplantes, homólogos, heterólogos, tecidos normais, cancerígenos, estudos de ritmos circadianos e comportamento animal. Então, essas são as finalidades aqui do uso do hamster. Eles são sensíveis ao estresse. Quem já viu um hamster de perto, vocês sabem que eles não são tão fáceis de manipular como os ratos e os camundongos, coelhos. Você tem que adaptar bem o hamster, tá? Aqui tem sido facilmente manipulado, mas se ele estiver adaptado ao manipulador. Sociáveis e dóceis, e cuidado, né, quando você trabalha com hamster, porque se a temperatura abaixa muito, em torno de 14, 13, 12 graus, eles começam a hibernar e eles não acordam. Quem hiberna não acorda, né, fica ali
todo o inverno hibernando. Você pode rolar um animal que ele não acorda. Diferente do urso, que ele não hiberna, né? Ele só diminui o metabolismo, né? E você cutucando ele, ele acorda, né? Então, o urso, na verdade, ele não hiberna, né? Quem hiberna aqui é o hamster. Então, conhecendo os animais, qual que é o próximo passo? Você tem que ver as características de cada uma delas. Todo experimento, né, vai trabalhar com contenção animal, certo? O contenção, para fazer contenção, você tem que conhecer também bem os animais, principalmente como é que ele demonstra o medo. Como é que cada espécie demonstra o medo? Como é que cada espécie se defende? Né? Se você conhecer bem como é que ele se defende, você consegue, né, se defender também das garras desses animais. E tem que conhecer também o comportamento normal, se ele está bem, né? Será que ele está bem? Se ele estiver tranquilo, se ele demonstra tranquilidade, daí eu posso manipular. Se você vê que ele está com um comportamento estressado, agressivo, aí não é o momento de você trabalhar com eles, né? Conter os animais, porque pode interferir também no resultado. Olha que detalhe, né? Importante. Se o animal, se você já aplicar lá sei lá, o antígeno no animal estressado, pode ser que ele não responda, né, a esse antígeno que você inoculou. Depois você fica questionando por que ele não respondeu, né? Ou às vezes, por que aquele animal respondeu e o outro não? Né? Vocês já fizeram essa pergunta, né? Então, pode estar relacionado a isso. A defesa, eu vou exemplificar o cavalo, né? O cavalo, ele se defende de que forma? Dando coice, né? Dando manotada. O que é manotada? Ele bate com a perna da frente também, para quem não sabe. Então, não é só o coice, né, com as pernas posteriores. Ele morde também, certo? E ele te empurra também. Então, são várias defesas que o cavalo tem. Então, lembrando dessas formas de defesa, você pode se defender, né? O que você vai fazer? Você vai conter o animal. De que forma? Com cordas, né? A gente usa cordas para você conter bem. Ao contrário do que todo mundo pensa, amarrar o animal vai machucar. Não, né? Vai deixar ele seguro para você conseguir fazer qualquer tipo de intervenção, né? Então, por isso que a contenção bem feita não estressa tanto o animal. Tá? Então, a má contenção, por isso que tem que conhecer bem como é que é a defesa animal e como é que você contém, né? Cada espécie animal tem uma forma de contenção. Se você conter de forma mal feita, pode refletir, então, no resultado aqui do experimento. Então, conheça os métodos de contenção para cada espécie animal. Então, é importante tanto para a segurança do manipulador como do animal. Se você conter bem o animal, você faz o procedimento rapidinho e você solta o animal rapidinho, tá? A contenção está firme e segura? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, você está firme? Né? Você está se sentindo seguro? Se você realmente se responder sim, é que realmente você pode fazer a manipulação ali no animal. A manipulação pode ser física, né? Contendo o animal ali fisicamente, que é menos estressante, ou químico, através de anestésicos ou analgésicos, né? Ou tranquilizantes. Desculpe, não analgésicos, ou tranquilizantes. Então, o químico, o problema é que ele pode interferir na fisiologia do animal. Então, dependendo do experimento, não é legal fazer, né, a contenção química. Então, quando você faz a contenção, tem que imobilizá-los de forma indolor, confortável, sem estresse, com calma, mas não com tanta calma, né? Tem que ser um procedimento, né, você manipular o animal de forma rápida também. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Logicamente,
né? Depende do teu experimento. Não adianta também fazer rápido e não fazer bem feito, certo? E vocês vão conhecer agora como é que são as formas de contenção física, né? Essas são os básicos, talvez vocês tenham outras formas, mas o que é mais utilizado nas contenções. Então, a manobra tem que ser rápida, aí minimiza o estresse. Aqui o camundongo, né, sendo contido, você pode usar a grade da caixa, puxa ali, você só pressionar que ele tem o reflexo de se segurar aqui na grade. Nesse momento, você vai segurar aqui a região do pescoço, da pele, né, do pescoço do animal. Daí você consegue segurar dessa forma ou dessa forma aqui, né? Você pode segurar o rabo assim, ó, junto, numa mão só. Isso requer prática. Ou dessa forma, né? Então, depende do critério de cada manipulador. Então, quando você segura, né, com a pele do pescoço, você tem que cuidar com a asfixia, né? Então, você puxa ele demais, você pode asfixiar o animal. Ele fica com a língua roxa, né? Então, isso já está causando um estresse, tem que ser rápido. Nesses tipos de contenção, geralmente são procedimentos rápidos. Aqui, quando você quer transportar a longa distância, né, por exemplo, de uma sala para outra, você pode transportar dessa forma. Logicamente, não dá para transportar vários animais, só se for um ou outro, né? Então, depende do experimento ali. O melhor é você transportar dentro da caixa. E aqui também, como é que, quando você vai separar os animais em grupos, é importante você sempre confirmar o sexo. Porque às vezes quem separou os animais em macho e fêmea pode não ter, né, pode ter confundido e misturado animal. Isso é um ponto bem importante também. E já aconteceram alguns casos em que a pessoa foi fazer um experimento e surgiu lá um ratinho, a ratinha, né, a camundonga, grávida, tá? Tava prenhe. Aí, mas como assim? Se eu escolher só macho ali no meio, né? Então, isso pode acontecer. Daí compromete, logicamente, o experimento, porque a fêmea junto com o macho, né, causa toda a alteração fisiológica ali, né? Então, olha aqui, ó, como é que é uma fêmea, a distância ano-genital bem pertinho, tá vendo? E o macho, a distância ano-genital é bem mais, né, longa, né? Ele é bem mais distante. É fácil de visualizar em animais adultos, em filhotes já é mais difícil, né? Só quem tem mais prática consegue separá-los. E no rato, aqui também, a mesma coisa, né? A fêmea, distância ano-genital curta, e no macho, distância ano-genital longa. Né? Também a mesma coisa, a manobra tem que ser rápida, toda contenção física, as manobras, os experimentos têm que ser rápido. Né? Você pode segurar o rato dessa forma. Então, sempre aqui diferente do camundongo, é aqui pela região do tórax e de forma suave. Né? Se você segurar com muita força, você pode asfixiar também. Ou dessa forma, ou segurando, para quem não tem muita segurança, segurando a região da mandíbula aqui, entre o polegar e o indicador ali, certo? E segurando a cauda, que é a base da cauda, né, para dar mais firmeza ali, certo? E tem que tomar cuidado para você não segurar na ponta, né, do rabo, como vocês fazem com os camundongos. Por quê? Porque a cauda do rato ele é formado por vários anéisinhos e você pode, se você segurar por exemplo, um rato acima de 150, 200 gramas, ele é pesado, então você pode descolar toda a pele aqui da cauda, né? Então tem que tomar cuidado, que rato não se manipula dessa forma. E método de Camila, ó. Então dessa forma você pode fazer, né, tanto no rato como no camundongo, a inoculação intravenosa, inoculação intraperitoneal, dá para fazer vários procedimentos aqui, inoculação intramuscular,
Só que aí tem que ter 2 pessoas aqui. Então, para ratos, geralmente, sozinho é mais difícil de trabalhar, diferente do camundongo. E aqui o método de Camila, ó. No método de Camila dá para fazer também inoculação intraperitoneal, erguendo aqui a região posterior. Dá para fazer até uma inoculação intravenosa, se o rato for calmo. Inoculação subcutânea, inoculação muscular, intramuscular, certo? Esse é o método de Camilo, você deixa ele dentro aqui, né? Cobre só o pano, com o pano essa parte do corpo do animal e ele fica tranquilo, porque ele fica escondido ali dentro. Ele deixa o animal mais calmo. E método de Camila, porque foi Camila, né, que fez isso, né, uma estudante ali chamada Camila. E existem outras formas, né, os aparatos que podem ser utilizados, como o tubo Falcon, sempre com a parte anterior cortada, né, para eles conseguirem respirar. Aqui também, ó, uma caixa de ponteira com um furinho aqui para a cauda passar aqui para fora. Aqui também é uma caixinha feita especificamente, né, para os animais. Aqui também tem um buraquinho aqui por onde a cauda passa. Então, são outras formas de conter o animal, né, utilizando esses aparatos. Tem que lembrar, esse aqui dá para fabricar em laboratório, só que vocês têm que lembrar que não pode ter nenhuma parte com corte, com pontas, né, superfícies que podem machucar o animal. Então, sempre tem que lembrar disso a hora que você vai montar qualquer tipo de aparato. E os animais têm que estar bem contidos aqui dentro, não pode ter espaço para que eles fiquem movimentando. Então, quanto mais contido eles não conseguirem se movimentar, melhor, né? Porque senão ele se movimenta aqui, se distorce, torce e pode comprometer ali, por exemplo, a coleta, né? Geralmente são usados para coleta ou para inoculação aqui, principalmente intravenosa, né? Porque a cauda que vai ficar aqui para fora. Então, tem outros aparatos, olha aqui, né, bem interessantes, que podem substituir, né, garrafas PET, podem substituir a contenção, mas sempre lembrá-los de higienizar após o uso, né? Então, não deixar sujo, certo? Então, qualquer um desses aparatos tem que ser higienizados após o uso, para que consiga ser usado depois. E existem os aparatos mais sofisticados aqui, como esse aqui, ó. Então, esse aqui é todo feito de acrílico, com medida certinha aqui para ratos, né? Até 350 gramas, que entra aqui nesse tubinho, ó. Então, foi fabricado ali, né? Só abaixa aqui, ó, tá vendo? Ele abaixa aqui, aí deixa a cauda, né, do rato para fora. Aí você pode fazer inoculação, coleta de sangue. Existem outros contensores aqui também feito com tubo de PVC aqui, certo? Aqui tem para ratos pesando 350 e aqui ratos pesando acima de 350 gramas. Então são adaptações. Esse aqui é bem interessante, né? Então ele está descrito aqui nesse artigo e ele mostra aqui, ó, como é que é a utilidade ou de que forma que é utilizado esses contensores. Então, foram utilizados 20 ratos da linhagem Wistar para o experimento. A contenção realizada com o dispositivo proporciona facilidade na administração das drogas, sem risco de causar ferimentos no animal, além de ser útil para as pessoas não afeitas à manipulação, né? Então, com esses aparatos podem ser feitos administração via oral, intraperitoneal e intravenosa. Né? Então, está vendo que tem algumas partes abertas aqui que possibilita essas formas de inoculação. E dá para fazer uma punção venosa também, porque a cauda fica para fora, daí você pode fazer a coleta de sangue. Olha aqui, né? Aqui está fazendo uma administração via oral. Aqui uma punção venosa, ó. E o animal fica ali bem contido, então ele tem que ficar bem, ele não pode se movimentar ali dentro, né? Ficar o máximo possível contido ali.
E a contenção física nos coelhos, olha, coelho você pega assim, apoia aqui a região posterior com uma outra mão, né? E a outra você segura ali a pele do dorso, né? Aqui também, ó, essa forma também funciona bem. Dá para fazer assim também, certo? Então, quando o coelho fica com a região facial dentro, escondido, ele se sente mais confortável. Ou fazer trouxinhas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Para ele ficar o mais imóvel possível, por exemplo, aqui durante a coleta ou inoculação de alguma substância aqui. Estou lembrando que as formas de defesa do coelho é ele chutar você, arranhar, porque ele tem unhas bem fortes, e ele pode morder, menos comum, mas ele pode morder, e ele pode também urinar, certo? Então, lembrando que você tomar cuidado para não ficar atrás do coelho, porque em momentos de estresse ele pode soltar jatos de urina em você. E o coelho, apesar do tamanho, o esqueleto ósseo ele representa apenas 8% do seu peso corporal total. Então ele é bem frágil, né? Assemelhando ao esqueleto de um pássaro. Então na hora de você conter, tem que tomar bastante cuidado que podem ocorrer fraturas. E coelho não se pega aqui na orelha, né? Como você já tem visto em vários lugares, tá? Então não pode pegar porque coelho é pesado e pode ocorrer uma lesão ali na cartilagem da orelha. Então não pode pegar coelho dessa forma como vocês veem em vários lugares. E coelho também tem os seus aparatos, né? A trouxinha, como eu mostrei anteriormente, já dá para, olha, ele fica bem quietinho. Dá para fazer sozinho, inclusive, a coleta de sangue ou inoculação de alguma substância. E aqui tem algumas caixas também que dá para ser usados, né? Olha aqui, né? Então, que podem ser fabricados para quem vai trabalhar com coelhos. São formas mais caras, né? Isso aqui é mais barato, né? Só embrulhar numa trouxinha de tecido. Então, lembrando sempre de que os aparatos devem ser higienizados após o uso. E aqui são os cobaios, ó, cobaio, né? Então, lembrando para cuidar, né, com a paralisia. Então, quando ele entra quando o animal é muito estressado, ele cai, ele fica paralisado mesmo. Eu já vi isso. Ele fica parado assim, você achando que está morto, mas ele não está. Ele fica paralisado, depois ele volta. Então, aconteceu dessa forma aqui, semelhante, né? Semelhante ao do rato, do coelho, você tem que segurar essa parte do tórax e apoiar o animal dessa forma, certo? Ou você pegar pela pele aqui do dorso também, mas sempre apoiando aqui, dependendo do tamanho, né, do cobaio. E aqui o cobaio também eu coloquei o do rato, mas aqui não encontrei a foto, mas aqui o do cobaio também dá para você fazer dessa forma aqui, trabalhar tranquilamente utilizando o método de Camila. E o hamster, você está vendo aqui, né? O hamster você segura dessa forma, ou só aqui, só essa pontinha da pele do pescoço, ou ele inteiro, tá vendo? Aqui tá com a pele do dorso inteiro contido. Ou dessa forma, né? Se você, tanto rato, rato é mais difícil, mas camundongo, hamster, se você colocar dentro da mão, eles ficam bem tranquilos, protegidos, tá? E aqui o hamster não tem cauda, tá? Ele não tem uma cauda longa, só tem um toquinho de cauda, então é mais difícil se segurar, como no camundongo, né, pela cauda. Então, essa seria uma das formas de você conter o hamster. Então, pessoal, vocês já seguiram toda a ordem ali, vocês já aprenderam um pouquinho sobre como é que são as formas de contenção básicas, né? Como eu falei, podem existir outras que sejam utilizadas em situações específicas. Daí, cada uma de vocês tem que adaptá-los. Então, o mais importante ali é conhecer o comportamento do animal, né? E depois de tudo, aprender, a gente vai pensar em como identificar os animais, né? Você vai separar os animais em grupos. Então,
Quando você separa os animais em grupos, tem que ter um momento de adaptação também, não é só, vou separar e já começar o experimento. Não, tem que ter todo o seu momento de adaptação. Quanto mais você fizer isso bem feito, melhores vão ser os resultados no final do experimento. Então aqui, como é que você separou lá o grupinho? Como é que você vai identificar cada um deles lá dentro da caixa? Então nós temos aqui algumas, essas aqui são, já não tem muita gente usando isso, tá? Então em ratos e camundongos existe aqui a perfuração, só que a gente falando de bem-estar, isso aqui não é legal porque ele causa dor. E depois que é feito essas perfurações, vocês têm que usar analgésico, né, anti-inflamatório, né, antibiótico, pomadas, alguma coisa assim, para que não ocorra infecção. Né? E a mesma coisa aqui na tatuagem da orelha do coelho. Né? Então, se forem fazer isso, tem que usar sempre uma pomada anestésica para que eles não sintam dor. Então, essas formas de marcação não é muito interessante. Né? Então, existem outras formas de marcação, logicamente. Né? Então, isso aqui não é proibido, mas tem que evitar, porque eles causam dor no animal. Se for fazer, tem que tomar todos esses cuidados pós-perfuração ou pós-tatuagem, né? Porque eles causam dor. O que pode ser feito para marcar os animais tricotomia, né? Cortar o pelinho do animal em várias regiões conforme, né, o grupo. Só que o problema da tricotomia é que os pelos crescem e você, né, tem que estar sempre de olho, né? Então é por experimentos de curtos períodos, né? E temos a marcação com ácido pícrico, né? Que tem muita gente que usa, mas né, mais adequado para animais de pelagem assim clara, né? Camundongos black já não é muito, né, não é muito usado porque você não consegue enxergar a marcação numa pelagem escura. Outros tipos de marcação, né? Temos os brincos. Aqui também tem que usar, né, pomada anestésica porque causa dor, porque você vai furar a orelha do animal. Nós temos aqui microchips também, né? São mais modernos, que podem ser introduzidos aqui na região subcutânea. E para ratos aqui, ou até camundongos, podem ser usados canetas de retroprojetor, marcando ali a base da cauda. Então, tem outras formas menos cruentas, né, de fazer a marcação. Bom, nós temos aqui uma ficha de identificação. Aqui é do Biotério Setor Ciências Biológicas, é um modelinho aqui. Então, é super importante quando vocês estão fazendo experimento preencher corretamente aqui, né, a ficha, para que os bioteristas consigam identificar de quem são aqueles animais caso ocorra né, algum problema. Né? Faltou água, derramou água, saiu algum animal de uma caixa, então tem que colocar até o número de animais por caixa aqui, né? Acho que não está aqui, mas é bom colocar ali. Início, término, então todas essas informações são importantes serem colocadas, tá? Então, a descrita completa ali na caixa. Então, a gente já separou os animais por grupo, identificou, né? E agora é necessário aquele período de adaptação dos animais tanto ao novo ambiente, como a adaptação junto aos manipuladores, antes de iniciar qualquer experimento. Então, essa adaptação com o manipulador é muito importante. Então, procurar durante o experimento, não ficar trocando toda hora de pessoas que estão manipulando. Então, sempre a mesma pessoa ou duas pessoas sempre manipularem os animais por causa do quê? Né? Por causa do cheiro. Até a forma como você manipula
eles percebem. Então, se você ficar trocando toda hora de manipulador ou quem está cuidando do animal, eles percebem isso, né? O cheiro também, né? Então, quanto mais adaptado àquele mesmo manipulador, menos estresse o animal vai sentir, né? Então, esse período de adaptação ao ambiente requer algum tempo, né? Então, 3, 4 dias, então já quando vocês planejarem o experimento, tem que lembrar desse momento, desse período ali de adaptação. Então aqui, essa parte foi prévio antes, né, que é reorganização e readaptação social, aquilo que eu falei que ocorre quando você monta os grupos, né? Então tem que ocorrer essa adaptação aqui, tanto da reorganização do grupo, como na adaptação ao ambiente. Então, pelo menos uma semana para isso, né? Antes de começar o experimento. Imagine você fazer essa reorganização e logo começar o experimento. Imagine o que pode acontecer, né? Então, lembrando da adaptação dos manipuladores, procure não ficar trocando de manipulador. Se você e mais um forem manipular os animais, sejam só vocês dois, tá? Não pequenos detalhes que você, às vezes o humano não percebe, mas o animal sente bastante, inclusive. Então tem que lembrar sempre